responsabilidade também nos traz a alegria. Porque um dia essa palavra que traz cura, essa palavra que traz alegria, essa palavra que traz esperança chegou até nós. E assim podermos ser instrumento de Deus para também transmitir essa palavra viva de esperança. E assim eu quero compartilhar com os irmãos, com esta igreja, e como o pastor já me apresentou, eu sou Messia, da cidade de Laranjeiras, em Sergipe. E também deixo um abraço do meu pastor Jorge, que também é pastor ali da Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Laranjeiras. Também conto com as suas orações, quando estiverem orando também, lembre-se de Sergipe, estejam orando por Sergipe, assim como tenho lá agora essa responsabilidade de orar por vocês, porque quando eu estava também orando pela Clara, missionária Clara aqui, também vocês estavam incluídos também nessa oração. Então, louvo e agradeço a Deus, por, através dela, o Senhor ter me trazido. Juntamente com Olha, agora deu o pastor trocou tanto o nome da minha amiga, a Monique, que chegou aqui. Viu que grande responsabilidade é esta aqui, Monique? Não é fácil. Mas eu louvo e agradeço a Deus, por estar aqui. Deus nos deu o privilégio, juntamente, quando ela veio na frente, 2 dias, isso depois, o Senhor também, diante dos desafios e adversidades, o Senhor me deu esse privilégio, também de poder chegar aqui e conhecer um povo bonito desse, porque o povo de Deus é um povo bonito, Então, desde já eu sou grata a Deus por estar aqui juntamente com vocês. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia. Depois ela vai zoar comigo, esqueci o nome da amiga. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 37. E o tema que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite fala a respeito dos propósitos de Deus nas adversidades. Nós entendemos que em todas as coisas nas nossas vidas, Deus ele tem um propósito. E muitas vezes em meus propósitos de Deus, às vezes nós não entendemos quais são os propósitos de Deus nas nossas vidas, que enfrentamos diversas adversidades e às vezes até esquecemos. E o texto que eu quero compartilhar aqui com vocês fala a respeito de José. O José, o qual foi escolhido por Deus para também ser instrumento de Deus para mostrar os propósitos dele em meio às adversidades. E em Gênesis, no capítulo 37, se nós encontraram? É só isso. No versículo 4 e 5, quando diz, eu vou ler o 3, 4 e 5, que diz assim: ora, Israel amava mais a José que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talada de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Quando ele fala a respeito do sonho, no versículo 7, em que ele diz que atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes os rodeavam e se inclinava perante o meu. José, como nós conhecemos, ele era um homem sonhador. José, sendo filho de Jacó e Raquel, ele era um dos filhos mais amados, e por isso lhe causava inveja, ciúmes diante de seus irmãos. E quando Deus começa a dar esses sonhos, porque eu acredito que o sonho que José teve não foi um sonho criado por ele mesmo, mas eu acredito que os sonhos que José teve foi sonhos que vieram da parte de Deus, e isso lhe causou ciúmes no coração dos seus irmãos. Mas Deus, ele tem um propósito para cumprir na vida de José, e os irmãos dele não entendiam isso. E quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a refletir
o quanto muitas vezes nós temos alguns sonhos e palavras negativas, pessoas que vão se levantar para tentar impedir os sonhos que Deus tem colocado em nosso coração. E assim como foi na vida de José, que ele teve aquele sonho, compartilhou, e isso lhe causou inveja no coração dos seus irmãos. Mas uma das coisas que nós tiramos como lição é que mesmo assim José, ele não deixou de contar os seus sonhos, porque ele confiou que os seus sonhos vinham da parte de Deus. E as palavras negativas também não impediu de José continuar relatando os seus sonhos. Mas para que os sonhos de José pudessem se realizar, ele precisou passar por diversas adversidades na vida dele, por diversos problemas. E muitos que conhecem a história de José, em que os irmãos deles tramaram para tirar a vida dele, mas Deus não permitiu que os seus irmãos tirassem a vida dele. Mas infelizmente ele passou por momentos de angústia, ele passou por momentos de tristeza, como nós vimos aqui. E como esse tema que diz os propósitos de Deus nas adversidades, é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui. A respeito do sentimento de ódio dos irmãos de José, não impediu de revelar o seu sonho. Quando a gente vê no versículo 4 e 5 que mesmo José, ele sendo odiado pelos seus irmãos, ele não deixou de relatar os sonhos que Deus tinha colocado em seu coração. E o que eu quero trazer para vocês nessa noite é que Deus, ele tem colocado sonhos em nossas vidas. E eu quero dizer para você que você nunca desista dos seus sonhos. Não importa quantas palavras negativas as pessoas já lançaram contra você, talvez palavras até de maldição, mas eu quero dizer para você que assim como o Senhor, ele agiu de uma forma poderosa na vida de José, Deus, ele também é poderoso para agir nas nossas vidas e transformar toda a maldição que muitas vezes são lançadas sobre as nossas vidas. Deus, ele é poderoso para transformar em bênçãos. Por isso eu quero dizer para você que comece a sonhar os sonhos de Deus. Não deixe com que as adversidades te impeçam de você avançar. Não deixe que as adversidades, os problemas da vida, tapem os seus olhos, a sua visão daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Comece realmente a entender qual é o propósito que Deus quer fazer na minha vida diante das adversidades. Talvez naquele momento José não entendia isso, mas José lhe mostrou um sentimento de confiança no Senhor. E eu quero dizer para você o que você precisa fazer diante das adversidades. Confie no Senhor. Não importa as barreiras que vocês terão que enfrentar, não importa o tamanho do problema que vocês terão que vencer, mas uma coisa que você precisa sempre guardar no seu coração: confia sempre no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem a nossa coragem para poder prosseguir, porque às vezes vai dar vontade de parar no meio do caminho, às vezes vai dar vontade de você olhar para trás, mas Deus, ele tem sonhos grandes para cada um de vocês aqui nesta noite. Deus tem grandes coisas que talvez no momento presente, no agora, você talvez não consiga compreender, porque as coisas de Deus muitas vezes ela vai ser revelada dia após dia, e somente no dia após dia foi que José ele começou a compreender quais eram os propósitos que Deus queria diante daquelas adversidades. Mas ele nunca perdeu de vista que ele precisava acreditar nos seus sonhos. Os irmãos dele não acreditavam nos sonhos dele, mas se muitas pessoas não acreditam no que Deus tem colocado no seu coração, pelo menos você precisa acreditar. Ainda que todos ao seu redor falem palavras negativas, falem que não vai dar certo, falem que você não vai conseguir, o mais importante é você confiar no Senhor e acreditar que tudo para Deus é possível. E se foi Deus que colocou tal sonho no seu coração, se foi Deus que colocou tal desejo no seu coração, você não pode parar, você não pode olhar para trás, você não pode olhar para o que está ao seu redor, você não pode olhar para as adversidades. Talvez o problema seja grande, a dificuldade seja grande, você não tenha condições nenhuma de realizar os seus sonhos, mas eu digo para você, a capacidade não estava nas mãos de José, a capacidade estava nas mãos do Senhor para
fazer com que os sonhos dele viessem a se realizar. Então é que o propósito de Deus era maior. Lembre sempre disso. Quando você tiver um desejo em seu coração, quando você tiver um sonho, sempre pense, vai ser para a glória do Senhor. Deus tem um propósito maior diante disso. É a vontade de Deus ou é a minha vontade? E se verdadeiramente é o propósito de Deus, se verdadeiramente é a vontade do Senhor, eu digo para você, Deus vai fazer cumprir isso na sua vida. Porque Deus, Ele não dá sonho a ninguém por em vão. Deus não dá um desejo no seu coração por em vão. Mas tudo que Deus faz é para que a glória dele seja manifestada na sua vida. Assim como foi na vida de José. Não importa se você é pequenininho ou grande, não importa o seu tamanho, não importa a sua capacidade. O que importa é que vai ter coisas que vai ser Deus que vai colocar em suas mãos. Talvez você até se sinta incapaz, mas como José, como é que os meus irmãos vão se inclinar, para mim? Como é que eu vou reinar diante dos meus irmãos? Eles não acreditavam nisso, mas Deus tinha um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. E eu digo para você que Deus, Ele tem um propósito muito maior do que você pode imaginar. Porque é assim que diz a palavra do Senhor. Porque os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Então não se limite diante das adversidades. Não olhe para a sua pequenez, não olhe para as suas limitações. Porque se você começar a olhar, você não vai avançar. Se José olhasse para toda a situação em que ele estava vivenciando, ele poderia até desacreditar, ele poderia até deixar de confiar no Senhor, mas não foi isso que ele fez. Mesmo sendo vendido, mesmo sendo se tornado como escravo, mas a confiança de José era sempre presente. E eu continuo dizendo para cada um de vocês, continue confiando no Senhor, como diz assim a palavra do Senhor, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia. E José, ele permaneceu ali firme, ele não retrocedeu, ele não recuou, ele não ficou com medo. Talvez até ele sentisse medo, mas ele não demonstrou esse medo, ele demonstrou a confiança que era maior do que a adversidade. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui é que a prisão na cisterna e ter sido vendido como escravo não foram capazes de destruir os sonhos de José. Eu digo para vocês que nada neste mundo, nada nesta vida é capaz de destruir os sonhos de Deus na sua vida. Como já diz a palavra do Senhor, ainda lá em Jó, no capítulo 42, versículo 2, quando Jó passa por tantas adversidades, Jó passa por tantos problemas, mas no final do livro Jó ele fala bem assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E é essa certeza, essa é a confiança que eu e que você precisa ter. Aleluia. Eu sei que Deus, Ele é aquele que tudo pode. E que nenhum dos sonhos, nenhum dos planos de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, jamais será frustrados. Eu posso até me frustrar em alguma situação na minha vida, nas minhas vontades, nos meus desejos, nos meus sonhos. Mas o que eu não posso esquecer e sempre lembrar é que os planos de Deus para a minha vida, eles nunca, coloque essa palavra, os planos de Deus, os sonhos de Deus, nunca, você sabe o que é nunca? É o que é impossível acontecer. E eu digo para você, é impossível acontecer que os planos de Deus na sua vida sejam frustrados, porque o que Deus, Ele fala, Ele cumpre. Porque como já diz a palavra do Senhor, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se Deus, Ele tem sonhos para a tua vida, então avance, não se limita, tenha sonhos grandes, sonhos de Deus para a tua vida, não se limita, mas acredite que ainda que você passe por problemas, que ainda que você tenha sofrido, que ainda que você tenha sido humilhado, que ainda que pessoas tenham se levantado contra vocês, continue confiando, continue acreditando, continue tendo o seu alvo, o seu foco, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e isso ninguém jamais
pode tirar do nosso coração essa certeza, essa confiança que o nosso Deus, Ele é o Deus que tudo pode e que os sonhos, que os planos dele sobre a tua vida, sobre a minha vida, jamais serão frustrados. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é que José, ele suportou as adversidades, porque o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Você quer que os seus sonhos se realizem? Você quer vencer as adversidades? Então você precisa estar ligado com o Senhor. Você precisa acreditar que a presença do Senhor na sua vida sempre vai ser real. O que fazia a diferença na vida de José é que tudo que acontecia ao seu redor provava que Deus era com ele. Quando a gente vê lá no capítulo 39, no versículo 2, quando diz assim, vamos ler, quem tem as suas Bíblias abertas, no versículo 2, no capítulo 39 e no versículo 2, vamos ler todos juntos esse versículo? Vamos lá? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vamos ler de novo, o Senhor era com José, vamos lá? O Senhor era com José. E assim, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Então isso precisa fazer toda a diferença. Se os seus sonhos, se os seus desejos estão ligados ao Senhor, e se o Senhor ele é com você, não tem nada que impeça dos sonhos de Deus serem realizados na tua vida. Com a presença de Deus na tua vida, isso é o que vai fazer toda a diferença. Essa certeza da presença de Deus na nossa vida, essa certeza de que Deus, Ele é aquele que jamais vai nos desamparar. E José tinha essa plena convicção. Por que ele tinha convicção? Quando diz lá no versículo, quando diz no versículo 4 do capítulo 39, que diz, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo que fazia. E desde que eu fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Ou seja, tudo que era colocado nas mãos de José, o Senhor fazia ele prosperar e fazia o campo prosperar, fazia a casa de Potifar prosperar, fazia aquele lugar ali prosperar. E eu quero dizer para você, se o Senhor ele é contigo, onde você colocar a planta dos teus pés, ali será abençoado. Se o Senhor for contigo, onde quer que você for, o Senhor ele vai fazer com que os seus sonhos sejam realizados. Se o Senhor for com você, não há adversidade, não há problema, não há inimigo que possa impedir dos sonhos de Deus serem realizados na sua vida. E o próximo ponto que eu quero trazer aqui é que o propósito de Deus sempre será maior. O propósito de Deus sempre será maior do que as adversidades. E o que a gente pode ver, porque o propósito de Deus sempre vai ser maior. A gente pode ver isso aqui na história de José, é que quando os irmãos dele pensavam que ele estava morto, quando os irmãos pensaram que os sonhos deles não iriam se realizar, já no capítulo 41, gostaria que os irmãos observassem o que foi que Deus fez com José. No capítulo 41 e no versículo 41 de toda, eu gostaria que depois vocês que ainda não conhecem a história de José pudessem ler essa história, que não é possível a gente ler todos os capítulos, mas eu quero pegar partes principais para mostrar que os propósitos de Deus serão sempre maiores e que nenhuma adversidade elas serão capazes de impedir os propósitos de Deus na nossa vida.
aqui no versículo 41, capítulo 41 e versículo 41, quando José ele se torna, né, governador do Egito. No versículo 41, quando diz assim: disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra. Lá no versículo 46, quando diz: era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Olha só o que é que Deus faz. De escravo, Deus faz com que ele se torne rei do Egito. Aquele que pensaram que ele era um nada, que ele estava morto, que ele seria um escravo, agora Deus ele honra a José, e ao invés de escravo, Deus ele faz com que ele reine sobre o Egito. Deus levanta a José e o torna como rei do Egito, para mostrar que o propósito de Deus será sempre maior. Guarda isso no teu coração. O propósito de Deus sempre será maior do que as adversidades. Se você olhar para as adversidades, você não vai avançar. Se José olhasse para as adversidades, ele se tornaria simplesmente um escravo. Mas o propósito de Deus não era de que ele fosse um escravo. O propósito de Deus era de que ele se tornasse rei do Egito, para mostrar que Deus ele tem sempre um propósito maior, e para também através da vida dele cumprir o propósito da vida de outras pessoas. E eu quero dizer para você, através da tua vida, você será instrumento nas mãos de Deus para abençoar a outros. Através da sua vida, você se tornará instrumento de Deus para mostrar que os propósitos de Deus será sempre maior. Não olhe para os problemas, não olhe para as adversidades, mas olhe para o que Deus tem à frente, avante, e que Ele há de cumprir na sua vida. E o quinto ponto e último ponto que eu quero compartilhar aqui é que Deus mostrou que quando Ele quer cumprir os propósitos das nossas vidas, não há adversidade que nos destrua. Já no capítulo 45, versículo 4, quando José dá-se a conhecer aos seus irmãos, no capítulo 45, versículo 4, que diz assim: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, vos não entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque haveis vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. No versículo 6 ainda diz: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Deus tinha sempre um propósito maior, que os irmãos de José não conseguiram compreender. E eu digo para você, muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor, elas não vão compreender o que é que Deus quer e deseja cumprir na sua vida. Mas o que importa é que você continue confiando no Senhor. O que importa é a presença de Deus na sua vida. O que importa é você sempre entender que tudo que Deus for fazer na sua vida é para que em tudo o nome dele seja glorificado. Talvez você algumas vezes vai se sentir sozinho, como eu acredito que algumas vezes, né, José se sentiu sozinho. Mas eu digo para você, o Senhor está contigo. O Senhor estava com José
assim como o Senhor estava com ele, o Senhor também está contigo, porque o Senhor, ele nos prometeu lá em Mateus, no capítulo 28, já no finalzinho, quando o Senhor, ele disse assim: olhe, eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus sempre vai estar com você. Não importa as dores que vocês terão que enfrentar, não importa as feridas que a vida nos trouxe, mas o que vai fazer toda a diferença é a presença de Deus. Aleluia. A vida de Deus vai nos deixar marcas que nos ferem, marcas que nos traz dores, mas que nós precisamos guardar dentro de nós. É a maior marca que Cristo, ele recebeu por nós, e que ele prometeu a presença dele sempre conosco. Ele prometeu que ele nunca vai nos deixar sozinhos. Vocês nunca estarão sozinhos. Deus, ele continuará constantemente sendo um Deus presente na sua vida. O propósito de Deus sempre vai ser maior, e esse propósito maior é o que? A vida eterna, é a salvação, é a certeza de que um dia tudo isso aqui vai se acabar, mas a nossa maior alegria e o propósito maior é de saber que a glória do Senhor será manifestada, e que um dia estaremos junto com Ele lá na glória, que tudo isso aqui um dia vai se acabar. Eu não posso deixar com que os sonhos que Deus tem para a minha vida sejam frustrados. Eu preciso perseverar, eu preciso seguir em frente, eu preciso olhar para o meu alvo, olhar para Cristo, que Ele é o meu alvo. Não percam de vista o alvo que vocês têm, não olhe para trás, não recue. Assim como José, ele confiou, assim como José, ele acreditou, ele enfrentou as adversidades, ele sabia que Deus iria cumprir e realizar os sonhos dele. Assim eu acredito que esse mesmo Deus que operou lá no passado é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, operando na vida de cada um de vocês, realizando sonhos, curando as feridas, trazendo restauração, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo salvação. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, para que através da sua vida os sonhos de outras pessoas sejam realizados. E assim eu agradeço a oportunidade, e que o Senhor, assim como cumpriu na vida de José, como ele conclui aqui, José, ele foi tirado da sua casa, da sua família, do seu lar, mas José, ele não foi tirado nem esquecido dos propósitos de Deus, o qual o Senhor, ele tinha na sua vida, e assim seja na tua vida também. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Não, vocês mesmos.